Está começando o podcast Ailson Lino Convida. Olá, amigos, está no ar mais uma edição do podcast Ailson Lino Convida, sempre trazendo assuntos que interessam para que você saiba o que é que está acontecendo, o que fazer para melhorar e, claro, né, cada dia a gente traz uma personalidade. E hoje eu estou trazendo aqui o doutor Pedro Julião, ele que é nutrólogo, médico socorrista, como é que é? Médico o que mesmo? Socorrista da SAMU, e enfim, tem tanta coisa, tanta profissão, melhor, tanta especialidade do Dr. Pedro Julião, que eu vou preferir que ele mesmo conte, tá? Pedrão, eu posso te chamar de Pedrão, né? Pode me chamar de Pedrão, seu amigo, seu médico. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu acho que hoje eu terei, com certeza, uma emoção bem maior ao conversar com o meu amigo, o meu médico, o meu guru da minha saúde. E muita gente vai ficar muito agradecido de tanto assunto bacana que a gente vai trazer aqui. Vamos começar pelo abraço, né? Abraço, Associação Brasileira de Combate à Obesidade. O que é o Abraço? Como foi que você fundou? O que é que o Abraço faz? Quem é que atende? Me fala sobre esse Abraço do Pedro Julião. A Abraço é um projeto social, é uma ONG, né, que eu dei início em 2017. Eu trabalhei, no início da minha carreira, eu trabalhei como médico de família. E então eu pude observar o aumento da incidência de obesidade nas comunidades, né, em relação à atenção primária de saúde. E, por incrível que pareça, nós não temos um tratamento eficaz pelo SUS de obesidade. A gente não tem. A gente não tem um medicamento na rede primária de saúde para tratar a obesidade. Então, eu criei, né, com o pessoal que trabalhava comigo na época, aqui em Salvador, um projeto para tentar ajudar as pessoas com orientação de atividades físicas, alimentação e o que eu conseguia, né, às vezes até de doação de medicamentos para ajudar essas pessoas quando necessário. Mas a Abraço, ela se tornou uma coisa maior e eu vi que tinha que ir para cima para torná-la mais abrangente e torná-la conhecida. Foi durante a pandemia. Durante a pandemia, eu estava na linha de frente do SAMU, nas ambulâncias, e quem fazia transporte de paciente grave dos gripários e dos hospitais de Covid, né, era o SAMU. Então eu pude observar de tudo que vocês imaginam que eu vi durante a pandemia, que foi uma coisa que me marcou muito e inclusive isso me deixou em certos momentos com a cabeça precisando de ajuda. E o que foi que eu vi? Que a grande maioria dos pacientes que estavam internados nas UTIs ou eram idosos ou eram obesos. E a gente tinha essa certeza de que aquilo dali tinha algum fator que estava influenciando nessa gravidade das doenças. Hoje já se sabe o porquê. Não é? Se sabe que o vírus ele consegue se proliferar dentro das células gordurosas. Então era por isso que essas pessoas que já estavam em processo inflamatório crônico, né, os obesos todos têm um processo inflamatório, que é o síndrome metabólico, como é conhecido na área médica. Além disso, ele está inflamado e aí vem uma carga viral grande que se armazena dentro da gordura. O medicamento não chega na gordura. Então, por isso que eles desenvolviam os casos mais graves sempre estavam relacionados aos obesos, inclusive jovens. Não eram pessoas idosas apenas. Até porque é muito difícil os obesos se tornarem idosos, né? Exatamente. Normalmente acontece a falência antes, né? Isso. O falecimento deles antes da... Raramente você vai ver uma pessoa com idade avançada, com um grau de obesidade avançado. Não vai ver.
Pedro, me fala uma coisa, essa questão, desculpa até te interromper com relação ao que você está falando sobre o abraço, a obesidade, na maioria dos casos, ou na totalidade, ela é hereditária ou a pessoa adquire essa doença a partir de alimentação, de má alimentação, etc e tal? Ou é só mesmo hereditário? Como você sabe, e a gente discute muito isso nos nossos encontros, né, que são sempre maravilhosos, a troca de conhecimento sempre é de um lado e do outro, você com sua experiência de vida, sempre aportando muito ao que a gente faz. O ser humano, ele é biopsíquico e social. Sim. Né? O bio é o corpo, Sim. que sim tem uma carga genética muito grande em relação à obesidade. O psíquico, não é? E o social, que é o meio ambiente que a gente vive. Que inclui a forma de alimentação. Exatamente. Infelizmente, hoje nós vivemos, aí que entra de novo a questão da pandemia, um isolamento social, que se intensificou muito durante a pandemia. Ninguém saía de casa. E você fica da geladeira para o quarto, do quarto para a sala e o tempo inteiro comendo e sedentário. Então, o que tinha de obesidade piorou. O que existia de doença psiquiátrica piorou. O que tinha de maus hábitos pioraram. Com certeza. O boom dos fast foods no mundo foi a pandemia. Ninguém pediu tanto fast food na vida quanto na pandemia. Então, isso daí contribuiu para que isso acontecesse. Mas sim, a genética é muito grande, é uma influência muito grande, não é predominante, não é o fator mais importante, mas sim, se você observar alguém que teve avô obeso, pai obeso e tem aquela genética, a chance de ser obeso é muito grande. Então, sim, a genética ela tem um papel fundamental na análise. Tanto que quando lá no consultório o pessoal chega, eu faço uma análise. Não sei se você lembra que eu digo mesomorfo, ectomorfo, endomorfo. O obeso ele tem uma genética de endomorfo, que é o quê? É a expressão do gene do DNA que forma aquele corpo. Que você observa que tem aquele magrinho que é todo esticadinho. Sim. E tem o gordinho, que tem um quadril grande, ele tem os ossos mais largos. Então você observa o pescoço dele, ele é menor e é mais largo. Então ele tem toda uma estrutura que você observa e já identifica que aquela genética ela é mais propensa a desenvolver obesidade. Agora veja só como você está falando aí, quando esses obesos que têm esse formato genético já propenso à obesidade e ele entra num tratamento severo e ele perde realmente muito peso, você vê que a estrutura óssea dele é diferente. Ele está magrinho, mas todo mundo que olha vê, é um ex-gordo. A estrutura óssea realmente é diferente. É diferente. Se adapta Óssea à e obesidade. muscular. E muscular. Porque essas pessoas, o que eu friso muito é que eles têm uma capacidade de armazenamento maior. Não é só de gordura, é de musculatura também. Então, eles têm uma musculatura mais desenvolvida, porém, com o estilo de vida, que é levando mais para o sedentarismo, alimentação, não é sem nenhum tipo de adequação ou seguir alguma linha. Não existe. Então, essas pessoas, ela vai desenvolver obesidade. Ela vai guardar muito e, normalmente, guarda muito mais gordura do que musculatura. Então, falar de saúde tem que falar do ser humano bio, psíquico e social. Não tem como você isolar e, às vezes, hoje eu fico um pouco triste quando eu vejo alguns colegas se basearem apenas em um exame complementar, no pedaço de papel, e o paciente está ali olhando para ele dizendo assim, doutor, mas eu estou sentindo isso. Ah, mas o exame está normal. Segue o protocolo. Segue o protocolo. E daí foi uma das coisas que me fez sair da caixa. Me fez que eu observei muita coisa que poderia ter sido resolvida com o básico, que é a orientação, né? Que é ali, às vezes, um conselho. Vamos trabalhar alimentação, vamos trabalhar atividade física e nunca trabalhar de forma conflitiva. Eu não sou a verdade absoluta, mas eu consigo conversar com você e, analisando o seu perfil, eu consigo identificar como é que eu posso entrar na sua vida. Que legal. E, graças a Deus, hoje eu vejo que existem pessoas que vão envelhecendo
E ao invés de retirar os trabalhos, está aumentando os trabalhos e as responsabilidades, assim como o senhor, né? E isso me deixa feliz, porque normalmente a gente vai eliminando as responsabilidades, né, e a carga de estresse. E aí a gente observa que você, ao invés de fazer isso, está acumulando mais responsabilidade, acumulando mais estresse, mas como é que você consegue? Aí eu que te pergunto, como que você consegue hoje, né, depois, né, da 5ª década de vida, acumular mais função, acumular mais trabalho, acumular mais estresse e dar conta de tudo isso, dar conta de família, dar conta de filho, dar conta de esposa? Por que isso? Aí eu vou responder, porque você tem um estilo de vida, né? Você tem um acompanhamento de que vai deixar essa máquina aí muito mais forte para aguentar tudo que você faz no seu dia a dia. E você observou que ainda sobrava ali uma gordurinha. Não, eu vou montar um podcast, eu vou assumir outra coisa e vai acontecer. Em suma, o doutor Pedro Julião está falando de mim porque eu sou paciente dele, tá? E ele foi muito gentil, generoso quando falou que eu estou na 5ª década de vida. Já passou mais uma, viu? Pois é. Então, assim, na sexta já são 60. Tá vendo? E depois que eu conheci o Pedro Julião, eu me transformei nesse atleta que vocês estão vendo aqui, ó, disposição para tudo isso que ele fala e muito mais. Voltei à faculdade, fazendo mais uma graduação, mais uma pós, assumi vários outras empresas, né? Outros compromissos fora do estado. Enfim, eu estou trabalhando 15 horas por dia e estou achando muito bacana. E ainda tenho tempo para sonhar, para crescer, para curtir, para disseminar o amor entre as pessoas. Pedrão, uma coisa que me intriga. A pessoa não fica obesa de uma hora para outra. Às vezes, quando isso traz uma carga genética, né, da sua ancestralidade, a criança já nasce com essa predisposição da obesidade. Não é ali, nos primeiros anos de vida, que a família tem que prestar atenção para que essa criança não venha a ser um adulto obeso? Como fazer para dar um conselho à família? Conselho eu não diria, uma dica. Se uma criança traz sinais de obesidade por conta da própria genética ou da questão alimentar, como dizer para esta família, como proceder para que essa criança não venha a se tornar um doente da obesidade, porque a obesidade é uma doença. Obesidade é uma doença crônica, como diabetes e hipertensão. Deve ser tratada, né, de forma contínua. Ailson, essa preocupação sua, ela é uma preocupação muito grande. E voltando de novo à questão da pandemia, que ajudou a intensificar e tornar o problema ainda maior, o que aconteceu com as crianças? Além dessa questão genética, as crianças estão dedicando muito tempo às telas. O mundo da tela, da internet, ele é um mundo muito grande, ele é infinito. Então é muito mais interessante para a criança ficar ali do que, às vezes, estar praticando uma atividade física, brincando dos joguinhos que você lá atrás, e eu também jogava, que era tudo na rua, era tudo com os amiguinhos. Sim. Então, além do isolamento social, ele está direcionado completamente para o sedentarismo. Então, o que acontecia lá atrás, na vovó, que a vovó dizia, nossa, esse menino está muito magro, e o menino que estava mais fortinho, aquele era o saudável. Aquele era saudável, é verdade. Né? A dica que eu dou é, tem genética e predisposição familiar para desenvolver diabetes? Tem. Então já tem que sim começar de cedo. Inclusive, vou dar um dado para vocês. As medicações que foram desenvolvidas para tratamento de obesidade, no início elas eram uma linha de corte dela de uso, 16 anos. Agora já está em 12. Então, sinal de que essa doença está ficando cada vez mais prevalente com idades inferiores. Crianças de 8, 10 anos com um nível de obesidade alto. Então, a primeira coisa, diminuir a quantidade de tela. Segunda coisa, tornar a atividade física algo obrigatório. Não existe criança que não pratica atividade física. Não existe. Além disso, tem que ter algum tipo, né, de reeducação alimentar. Não é comer o que dá vontade e deixar a criança
livre para comer o que ela quiser, ainda mais numa situação como essa. Porque o que você falou é a medicina correta. A medicina que deve ser, vamos dizer assim, difundida é essa, é a preventiva. A medicina preventiva, ela inclusive é mais barata do que a medicina curativa. O grande problema, que eu digo até que é o Brasil, e que está mudando, graças a Deus, tem muito médico indo por essa linha da prevenção, é que a medicina que nós estudamos aqui no Brasil, ela é a medicina ocidental. Ela é uma medicina pós-guerra. Ela é uma medicina meramente curativa. Então, quando você tem uma medicina que é curativa, o que é uma medicina curativa? Você vai lá no médico, faz exame, tudo normal. Um belo dia, você chegou lá com o exame diabetes. Ó, o senhor é diabético, agora o senhor vai tomar esse remédio. E por aí para o resto da sua vida. Aquela diabetes não surgiu ali daquele exame. Não. Ela vai se desenvolvendo ao longo da vida do sujeito. Exatamente. A medicina preventiva, ela vai fazer exatamente o que você disse. Ela vai identificar uma predisposição genética, ela vai identificar uma alteração em exames laboratoriais previamente, como um diagnóstico precoce de um câncer. Como teve aquela atriz, aquela artista que fez como é que chama? A mastectomia. Mastectomia, que ela já fez esse exame, que já previa que ela poderia desenvolver o câncer, e ela foi na raiz. Exatamente. E eliminou essa possibilidade. É muito legal. E ainda não existe uma política pública efetiva para tratamento de obesidade. Então, hoje, existem tratamentos clínicos que funcionam da mesma forma que a cirurgia bariátrica, tá? Chega a perda de peso igual de bariátrica, porém com mudança de estilo de vida. Acredito que o futuro, a quantidade de cirurgias bariátricas vão diminuir. Porém, ainda é um tratamento muito caro. Pois é, doutor Pedro, isso que eu ia te perguntar, né? No Brasil, onde a condição do brasileiro ainda é muito pequena com relação ao financeiro, e a obesidade, quando se dá em famílias pobres, e esse tratamento do preço que é morrer de sede em frente ao mar, não tem o que fazer. Na Abraço, nós somos 3 médicos. Abraço, Associação Brasileira de Combate à Obesidade, fundada por Dr. Pedro Julião. E que nós intensificamos esse trabalho após a pandemia devido a essa observação minha. Toda de voluntários, tudo que a gente tem na associação é do bolso da gente. E a gente começou a pesquisar um pouco sobre isso, né? Que classe social é a que é mais afetada, enfim. E a classe social que é mais afetada é a mais pobre. Sempre. E a gente começou a buscar, mas por quê? A alimentação. A gente sabe que o alimento que mais engorda é o carboidrato. É o que o Paulo se alimenta, da farinha, do pão, Pronto. do arroz. E qual é o macarrão. caro? É a proteína. O caro é a proteína. É a carne, né? É o frango. Que eles têm pouco peixe. acesso, né? Eles têm pouco acesso. Então, a base da alimentação do pessoal de baixa renda é aquele carboidrato de índice glicêmico muito alto. É esse que é o grande problema da história. Quando você ingere um alimento que ele provoca um pico de glicemia, quer dizer, o açúcar do sangue ele sobe muito rápido, ele vai disparar também um pico de insulina, porque o pâncreas vai ter que baixar aquele açúcar que ele é deletério. Sim. Então, quando ele baixa aquele açúcar, com aquela insulina muito grande, a insulina ela é o maior agente anabolizante que existe. Olha só. Eu não sabia que a insulina é anabolizante? Sim, senhor. É a mais forte de todas. Então, o que acontece? Disparo de insulina, o corpo começa a guardar. E aí, aquela pessoa que ingeriu aquela carga energética gigantesca é sedentária. Se não usa, vira estoque. E então, outra coisa, lembra daquela história, isso aí é legal. Isso aí a galera vai gostar de escutar esse negócio aí. Lembra daquele ditado que dizia que o homem, quando casava, engordava? Sim. Então, aí eu comecei a pesquisar sobre isso também. Qual é o sexo que mais engorda, assim, né? 90% é mulher. Como assim, Pedro? A mulher engorda mais no casamento do que o homem. Ué, o dito popular é o contrário, que a mulher faz muito o homem comer e engorda. Na verdade é o contrário, ela engorda mais. Ela engorda Por quê, muito doutor Pedro? mais. Por quê? Primeiro, quando a mulher casa, normalmente tem filho envolvido.
E se não tiver filho envolvido, ela está tomando os anticoncepcionais. Que com certeza vai provocar Já começa a alterar alteração. o metabolismo dessa mulher. Outra coisa, a maioria das mulheres, né, de baixa renda, elas são donas de casa. Então elas já ficam mais restritas à residência. Então já não praticam atividade física. Então junta atividade física, que não existe em sedentarismo. Come o quê? Carboidrato o dia todo. Todo dia. É pizza, é sanduíche, é isso, é aquilo. Exatamente. Então isso daí é o caminho para a mulher desenvolver a obesidade. Além de outros fatores, né, que a gente sabe que o homem ele tem um benefício em relação à mulher. Por quê? O homem tem a carga de testosterona muito mais alta que a mulher. Sim. E a testosterona ele é um hormônio que ele queima gordura e faz musculatura. Então o homem ele foi beneficiado pela natureza Sim. em relação a isso. Por isso que você vai ver muito mais mulheres obesas do que o homem. Então isso foi um estudo que a gente fez e é preocupante porque o Brasil está avançando de uma forma, o que a gente fica intrigado é o porquê que uma doença que provavelmente vai ficar muito mais frequente que diabetes, hipertensão e qualquer outra doença, não existe um programa específico para esse tratamento que esteja acontecendo hoje no Brasil. Os tratamentos de obesidade praticamente estão resumidos a algumas cirurgias bariátricas e poucos casos. Aqui na Bahia existe um centro de tratamento de obesidade que é o CEDEBA, mas que é um único centro e que não disponibiliza de atendimento para muita gente. Então é restrito, não é fácil o acesso e não tem medicamento que tenha nível de eficácia muito alto. Só tem dificuldade. Só dificuldade. E aí eu estudei mais um pouquinho sobre esse assunto. Nós nos batemos de frente com duas indústrias. A indústria medicamentosa e a indústria alimentar. Duas indústrias que eu diria perversas, né? E muito poderosas. Muito poderosas. Então hoje, uma das preocupações que eu tenho muito quando eu vou no mercado, você vai ver aquele suquinho com um desenho, com uma foto às vezes da fruta. Que daquela fruta ele não tem nada, só cheiro. E aí você pega aquela embalagem, começa a analisar aquela embalagem ali, 10% de suco. Se 10% é suco e os outros 90% é o quê? Imagine. É química pura e açúcar. Então aquilo dali foi feito para enganar a mãe. A mãe que vai dar aquele lanchinho para a criança levar para a escola, na cabeça dela, ela tá achando que tá dando o suquinho de fruta pro filhinho dela. E não tá. A criança tá levando açúcar puro e química para dentro da escola. Então isso tudo é como se tudo estivesse contra a população. Para que a população realmente se transforme em obesos cada vez mais. Hoje eu tenho um problema sério com minha agenda. Porque só cresce a quantidade de gente que aparece para tratar a obesidade. Só cresce, Ailson, só cresce. Aí eu fico, meu Deus, isso não acaba nunca. E não acaba nunca. E o que eu tenho visto com muito mais frequências é quanto crianças mais cedo. Pedro, onde é que eu trato a obesidade da criança? O pediatra trata isso? A grande maioria não. Não trata. Só a reeducação alimentar vai ajudar essa criança? Não. Só fazer atividade física vai alimentar essa criança? Não. Às vezes tem que ter tratamento medicamentoso, sim. Infelizmente, às vezes não tem jeito. Pelo menos no início do tratamento, para dar o choque no próprio organismo, para daí Exatamente. reorganizar, né? E acredito que no futuro, todos os consultórios médicos ou de profissionais da saúde em geral terão uma avaliação da composição corporal. Obrigatoriamente. Por quê? Se o cara desenvolve obesidade, se ele tem uma resistência periférica à insulina, que é uma complicação, se ele tem aquela carga de gordura no corpo estocada, aquilo vai gerar problema. Ele pode se transformar em diabético, então o endocrinologista tem que saber. Ele pode se transformar em um hipertenso. O cardiologista também vai ter que estar preocupado com isso. Ele vai detonar todas as articulações dele, então o ortopedista tem que saber disso aí. A obesidade tem relação com a alteração dos hormônios, principalmente no homem. O obeso tem uma síndrome chamada síndrome MESH, que é a testosterona dele, e aí muitos começam a ter transtorno de libido e de ereção e não sabem o que é. Não, isso daí é normal. Não, não é normal.
Então você vai pegando um pouquinho de cada especialidade e você vai observando que todo mundo tem a obrigação de saber trabalhar a composição corporal de uma pessoa. Porque aquilo tem tudo a ver, desde de neurotransmissor cerebral. Então é muito complexo, porém é um alerta que a gente está dando em relação a buscar saúde. E buscar saúde não é só estar vivo. Não adianta Ailson chegar a 80 anos sentado numa cadeira sem fazer as atividades dele. Você tem que levantar, você tem que correr, você pode andar, você pode fazer suas tarefas do dia a dia, dirigir o seu carro, carregar algo leve, se possível. Ah, vai viajar, tem que passear, tem que andar, tem que subir uma escada. Isso é o ser humano funcional. Não adianta você chegar a 90... Essa é a grande questão hoje. O Brasil aumentou a expectativa de vida, mas vai chegar lá como? Em cima de uma cama? Dizer que está vivo? Pois Só é. isso? Doutor, entrou numa seara que eu ia perguntar ali mais adiante, mas eu vou antecipar. Mulheres, quando se casam, elas tendem a engordar muito mais rápido que o homem. Eu quero entrar nessa questão da mulher. Na menopausa, na questão hormonal. Ainda existe muita resistência por parte da sociedade e da maioria das mulheres, eu diria, a questão da reposição hormonal. Não só quando ela desenvolve a menopausa, mas em toda a sua vida, como o senhor mesmo citou aqui agora, né? Que no caso do obeso masculino, o nível de testosterona cai, ele perde a libido e outras coisas mais, outras complicações, e às vezes não sabe que tem que fazer reposição de hormônio. Vamos falar de reposição hormonal para a mulher, primeiro na menopausa. Isso daí é um tema muito bacana e eu vou fazer uma lembrança aqui que nós temos aqui na Bahia uma personalidade, um cientista, que há mais de 30 anos, um médico, ele revolucionou o tratamento de reposição hormonal no Brasil e no mundo. A gente está falando do saudoso Elcimar Coutinho? Ele mesmo. Esse homem conseguiu vencer todas as barreiras, ele conseguiu vencer todos os tabus e ajudou milhares de mulheres a terem uma qualidade de vida, no mínimo decente, após a menopausa. E olha, desculpa, ele foi muito bombardeado até pela classe médica quando ele defendeu a tese que mulher não precisa menstruar, ela não nasceu para menstruar. Exatamente. E aí ele sofreu com isso, mas ele agora está provado mais do que nunca que ele estava certo. Pronto. O que se sabe hoje, Ailson, com todos os estudos científicos que são realizados, é que não existe uma comprovação científica nenhuma que hormônio dá câncer, tá? Existem cânceres, principalmente um câncer de mama, que ele utiliza de hormônio para, vamos dizer assim, se desenvolver. Mas não é o hormônio que provoca ele, tá? Então já se provou que aquele tabu, aquela lenda de que reposição de testosterona dá câncer de próstata, isso já não existe mais. Ponto positivo. Reposição em mulheres com menopausa também não tem nenhuma comprovação científica que isso dá câncer. Infelizmente, isso ainda existe, porém em menor número. Já vejo uma classe nova de médicos, isso é maravilhoso, porque hoje eu vejo a meninada que está se formando, atletas, corredores de maratona. Você não vai ver mais um médico cardiologista obeso, fumando. Você não vai ver isso mais. Isso acabou. A meninada que está vindo aí está vindo com uma cabeça completamente diferente, pensando na forma de medicina que a gente está tratando hoje. Então, ele foi muito bombardeado porque ele viu os benefícios, acompanhava milhares de mulheres fazendo esse tipo de tratamento e isso se disseminou. Na maioria dos endocrinologistas, uma boa parte deles, desses médicos endócrinos, eles são radicalmente contra determinados hormônios, reposição de hormônios. Sim. Aí o senhor está me falando aqui agora que essa meninada que está chegando aqui agora, né, que também são endocrinologistas, dentre outras especialidades, eles estão com a cabeça aberta já para isso. Sim. Sim, porque hoje, Ailson, a medicina ela é muito dinâmica. Antigamente, o que você tinha como bibliografia? Livro.
E a gente não tinha acesso à internet de diversos estudos que são realizados no mundo inteiro. Hoje existe uma medicina chamada medicina baseada em evidência. Se Ailson, em Salvador, fez um teste com 100 pessoas com determinada substância, que aquilo funcionou e não deu problema, Pedro vai usar o trabalho lá nos Estados Unidos de Ailson para fazer um trabalho também lá, de acordo com o que Ailson fez. Isso é quebrar protocolo. Quebrar protocolo. Isso já existe, isso funciona. E o que acontece? Quando você sai da caixa e começa a pesquisar outros tipos de alternativa de tratamento, não são tratamentos alternativos que eu estou falando, outras alternativas. Não existe só o tratamento medicamentoso. Existem diversos tipos de terapia que você pode indicar para seus pacientes. Então, quando isso aconteceu, de que um dos maiores prêmios da oncologia saiu para um médico de Porto Alegre e ele fez pulsos de testosterona em homens com câncer de próstata. Eu não estou falando em homens que tinham hiperplasia prostática. Homens que tinham câncer de próstata, ele fez um tratamento que utilizava de testosterona. Então, peraí. Isso daí caiu por terra. Não tem mais esse argumento. Existem muitos médicos ainda que são vamos dizer assim, de uma turma mais conservadora e tal, que eu até entendo que às vezes algo muito novo, algo muito polêmico, né? Porém, a meninada que está chegando, está utilizando de ferramentas que trabalham com evidência e não com o que eu acho e você acha. Até porque essa medicina, esses médicos aí mais conservadores, talvez nem tenha mais energia para estar desenvolvendo ou desenvolvendo uma tese ou saindo para briga e para provar alguma coisa. Ele já nem mais tem... A testosterona baixou. A testosterona dele também baixou. Eu vou seguir o protocolo aqui que é melhor. E ele não decidiu fazer a reposição dele. E então, ele entrou numa ladeira, desceu. E aí, infelizmente, ainda tem. Porém, eu posso te dizer, Ailson, que hoje muita gente já está oferecendo a seus pacientes a terapia de reposição hormonal. O hormônio, ele não é uma droga. Ele é uma substância que a gente fabrica no nosso corpo. Então, você não está colocando nada que não existe dentro do corpo. O corpo chega um momento que não tem mais como fabricar determinados hormônios, tem que ser reposto. Na Envelhece. minha ótica, como é que eu posso dizer, senso comum. Isso é sine qua non. Eu deixo de produzir determinados hormônios, eu tenho que repor. E é uma coisa muito interessante que eu falei lá no início dos exames complementares. Imagina um homem chega no médico, como eu já vi casos, e relata isso aqui para o médico dele. Sem disposição, sem libido, dormindo mal-humorado, perdendo músculo, crescendo a barriga. Peraí, isso aí, juntando todos esses sinais e sintomas, está me cheirando a déficit de testosterona. Mas lá no exame diz que de 250 a 900 está normal. O dele deu 250. Tá normal, viu, senhor Ailson? Isso aí, vai tomar tríbulo terrestre. É como um tanque de combustível num carro tá na reserva ali, ó. Ainda tem combustível para andar 10 quilômetros só. Vou citar um caso muito interessante de uma paciente, 35 anos de idade. Ela é esposa de um médico de 70 anos que faz... Peraí, doutor, peraí. Minha cabeça agora deu o dobro da idade. O dobro da idade. Sim. O marido dela é médico, tem 70 anos de idade e faz reposição hormonal. Ela tem 35. E relatou para o médico dela, o endocrinologista no caso, que ela estava cansada, sem disposição, a libido muito baixa e mostrou o exame. Não foi o contrário. Não era ele que estava cansado, era ela. Não era ele não. Ela com 35. Exatamente. E apresentou o resultado dos exames. A testosterona dela estava em 0. O endocrinologista olhou para ela e disse: é o seu relacionamento. E na mulher, qual é o nível ideal da testosterona, doutor? É muito mais baixo que o homem, né? Depende, isso depende muito. Tem valores de até 20, 30, 40, 50, 90, depende da mulher, da faixa etária. Então isso é bem relativo. Certo. Mas esse caso me deixou muito assim
Poxa, ainda tem gente que pensa assim? E olha só o que aconteceu. Ele disse que a questão dela era o relacionamento. Ela disse, mas doutor, quem não tá com desejo sou eu. Não é meu marido que tem 70, não, doutor. Aí ele disse, então troca o relacionamento. O marido me liga, faz, Pedrão, fulana está indo aí. Me dê uma ajuda aí nesse caso. Veja aí o que é que você acha. Aí eu falei, a situação aqui é simples, eu não tenho testosterona e a sua queixa Desculpa, doutor. é dire- O cara troca o relacionamento. Que idade tinha esse? Será que esse médico não estava interessado nela? Porque mandar trocar o relacionamento? Exatamente. Que isso? Mas desculpa aí, foi só uma... Nesse nível. Nesse nível. Mas vamos lá. E então a gente fez uma pequena reposição de testosterona nessa mulher. Ela retornou em torno de 40 dias depois. Disse, minha vida mudou. Olha só. Meu relacionamento voltou à normalidade. E então, a cada 6 meses, ela retorna, renova o O implantezinho hormônio dela. da vida, a E testosterona. vive a vida dela maravilhosamente. Outra coisa que eu acompanho e fico muito feliz quando isso acontece é quando eu atendo casais. Isso é bacana demais. Você, casal, que assistirem esse programa, principalmente você que já tem 10, 20, 30 anos de casamento, e muitas vezes vocês vão olhar um por outro e dizer assim, aquele fogo lá do começo, aquela coisa intensa já não tá mais, eu tô É normal, isso é achando. natural, a gente já tá velho. É por aí a conversa. E muitos vão acreditar que aquilo dali já seja falta de amor. E não é falta de amor. Pelo contrário, o amor existe. Tanto é que estão resistindo ali juntos, né? Pronto. E aí vem a ciência. Você faz a reposição de um, você faz a reposição do outro. E aquele casal que fazia, vamos dizer assim, 30 dias, que um não dava um cheirinho no outro, passa a dar um cheirinho no outro quase todos os dias. A cada 30 horas. E aí a gente, o amor voltou? Será mesmo que era o amor que estava faltando? Não é, Ailson. Então isso é o que muitas vezes, né? Isso já foi um tabu maior, hoje não é mais. Hoje você entra nas redes sociais, você vai ver ginecologistas, endocrinologistas, você vai ver urologistas falando, não é, sobre reposição hormonal. E isso está acessível. Já foi muito mais difícil o acesso, hoje já é mais acessível o tratamento. Às vezes você pode fazer reposição hormonal de várias formas. Pode ser um gelzinho, pode ser injetável, pode ser implantes hormonais, depende do caso. Agora, né? doutor, desculpa, eu vou entrar numa outra seara agora nessa questão da reposição de hormônio masculino. Vamos falar. Tem gente nos assistindo aqui que está aí com 60, 70, 80 anos e resolve, poxa, eu vou repor testosterona. Vou pegar, vou ficar fogoso, eu vou fazer tudo que eu fazia com 30 anos. Mas aí, ele não tem que preparar o físico, o corpo, o cardio dele para suportar essa carga hormonal, para que a coisa não termine no cemitério? Pronto. Você sabe quantas vezes eu já fui para os motéis aqui de Salvador fazer constatação de óbito desses casos? Ou seja, o coroa se encharcou lá no Viagra, pegou a menina, não foi pro motel e o relógio do coração não deu conta. Eu queria que você falasse sobre isso aí, doutor. Não deu conta. Eu vou fazer um comparativo, que esse comparativo é muito bom. Você que trabalha com carro, se eu pego um carro com 20, 30 anos de uso, que está andando ali numa velocidadezinha forçosa, as juntas já estão meio que, né? De casa pro escritório, 20 km de ir, 20 km de voltar. E aí eu coloco uma turbina nesse motor Já disse tudo. e acelero. Todos os componentes do motor vão arrebentar, não Pronto. tem jeito. É exatamente isso daí. O que acontece? Por que o coração não aguenta aquilo? É simples. Ele não sabe o que é aquilo. O cara é sedentário. Não pratica uma atividade física. Esse coração dele não aprendeu a acelerar. Porque o cara que pratica atividade física, o coração dele já sabe. Treino, acelerou, beleza. Claro que o interessante para quem nunca fez nada é fazer um check-up cardiológico. Claro, então é importantíssimo que essa Claro. reposição
de hormônio masculino, sobretudo a testosterona, seja acompanhado por um médico, Sim, senhor. e médico que tenha a cabeça aberta para poder preparar esse organismo para receber o hormônio. Exatamente. Para que não precise chamar o SAMU e o doutor Pedro Julião, que é socorrista, e nos motéis pegar o cadáver. Isso aí é mais comum do que vocês imaginam, tá? Isso é mais comum do que vocês imaginam. E o senso comum fala, não vou tomar Viagra não, que eu tenho problema de coração, não sei o quê. E tal, ele tal. é contraindicado mesmo nesses casos. Tem que tratar primeiro do relógio, Exato. da bomba injetora. Porque sexo, ele é uma atividade física de alta intensidade. Sim. Quem é que termina um ato sexual com o coração batendo ali, tum-tum? Não existe isso. Então não fez nada. Não fez nada. Então, a frequência cardíaca ela aumenta muito durante o ato sexual. Então, você tem que mostrar pro seu coração como é que é ele ficar daquele jeito. Como é que fica a sua respiração, como é que fica a irrigação sanguínea. Então, o cara não faz nada, já tem ali um entupimentozinho numa coronária daquela, e da noite pro dia, ele toma 3 azulzinhos, e aí diz, agora eu virei um atleta sexual. Não existe isso. O coração dele vai dizer, não entendo o que é isso não. E aí ele começa a bater de uma forma muito acelerada, e aquele entupimentozinho que estava ali, ele pode acentuar. Ou uma coronária dessa, ela pode entrar em constrição. E ele vai morrer. Então o ideal primeiro é pegar esse carro antigo, fazer toda uma revisão desse carro, deixar esse motor todo bonitinho e ir acelerando ele aos poucos. Então esse que é o grande erro do pessoal, né? O Viagra, inclusive, quem inventou o Viagra ganhou um Nobel da ciência da medicina. Tá? Isso revolucionou realmente. Acho que é uma substância muito bacana, que tem outras já até mais modernas. Acho que deve ser usado sim. Desculpa, doutor, e esse Viagra tem um senso comum aí que ele foi idealizado não para o que ele serve hoje, era para uma outra patologia e acabou desaguando. Foi para hipertensão. E hiperplasia prostática. Então, isso daí é importante demais. Não existe você turbinar um motor sem antes preparar esse motor. Então, o ser humano é a mesma coisa. Não adianta. E não é só coração, é pulmão. Então, aquele cara que quer ser atleta sexual, ele tem que ser atleta sexual e tem que ser atleta também nos esportes. Muito Aí bem. sim. Aí a coisa funciona. Aí funciona. E por falar, doutor, em motor, em turbinar motor, eu quero dizer para você e para todos que estão nos assistindo que não se preocupe em turbinar motor antigo, porque o consórcio Chevrolet está lhe proporcionando a condição de adquirir o seu carro novo, todo equipado, né? A preços bastante, eu diria, acessíveis, e as parcelas que cabem no bolso de todo brasileiro que trabalha. Por menor que seja a sua renda dentro da limitação do salário mínimo até, já pode se fazer um consórcio na Chevrolet. Porque não tem juros, a gente pode dividir até 100 meses o valor desse carro, ele paga como quiser, faz uma programação de quando quer ser contemplado, tanto por sorteio como por lance. O sorteio ele não programa porque é sorte, mas o lance ele programa. Aqueles que tiverem um carro seminovo de qualquer marca e queiram entrar no negócio como lance, a gente aceita esse carro. Se ele quiser utilizar só uma parte desse carro usado, a outra parte a gente devolve em dinheiro, que também ainda vai diminuir o valor das parcelas. Então, para comprar um carro 0 km ou até mesmo usado com garantia total, o caminho certo é o consórcio Chevrolet, que está proporcionando para o brasileiro a condição de ter o seu carro novo ou seminovo com toda a garantia, sem juros, sem entrada e sem burocracia. Agora tem que ser da fábrica, tem que ser na Chevrolet. E Chevrolet, grupo New Chase, né? Aqui na Bahia você tem a Grande Bahia, você tem a Grande Bahia Norte, você tem no Ceará Codisman, você tem em Minas Gerais a Grande Minas. O consórcio Chevrolet está atuante em todo o país, em todo o estado, todos os estados do país. E o Grupo New Chase é o campeão absoluto de venda de consórcio Chevrolet. Portanto, se você quer comprar um consórcio agora, o caminho certo é a Chevrolet. E se você nos der essa colher de chá, vamos dizer assim, de testar os nossos serviços, faça no Grupo New Chase, faça consórcio conosco, que você vai ser feliz. E com certeza o motor não vai pifar, que é tudo 0 km, doutor. Isso aí é muito, muito bacana, é interessantíssimo. Você fazer um consórcio dando de entrada um carro, né?
usado, isso é muito interessante, eu nunca tinha visto. E de qualquer marca, tá? Eu nunca tinha visto um tipo de consórcio dessa maneira, nunca tinha visto. E normalmente a avaliação desse carro baseia-se na tabela FIPE. Oh, E se o cliente não concordar com aquela avaliação, porque tem cliente que tem aquela questão do valor emocional Sim. do carro, né? O carro, a tabela FIPE é 80 mil, mas ele fala, meu carro menos de 90 eu não vendo, porque o pneu de step nunca foi no chão, porque aquela coisa, né? que dorme comigo na Dorme cama. com ele na cama. Então, nesses casos, ele deu o lance, não quer entregar o carro dele com a nossa avaliação, Uhum. a gente dá 5 dias úteis depois de contemplado por lance, para ele vender o carro e vir pagar o lance. Oh, que Então tá interessante. tudo em casa. Isso daí é revolucionário. É revolucionário. Só a Chevrolet faz isso. E para que vocês continuem mantendo e criando, né, esses consórcios que realmente abrangem todas as classes sociais, isso é muito bacana, que graças a Deus a gente tem, né, hoje acesso a isso. Sim. Então, eu fico muito feliz que tenha um programa como esse. Eu não conhecia, realmente isso aí para mim é revolucionário. Eu não Com sabia. certeza. Pois é, Dom Ailson, voltando a essa questão de Voltando, saúde. Eu quero provocar essa galera. Doutor, eu tenho um amigo que fala assim, ó, Provoque. eu tenho um amigo, não sou eu não, um amigo meu que fala assim, você toma Viagra, você toma Cialis, como é que chama? Tadalafila. Tadalafila, não tomo não, meu coração não aguenta, não tomo não. Ele fala, engraçado, gente, todo mundo que eu pergunto se toma Tadalafila, ninguém toma. É o remédio mais vendido do mundo. Eu acho que é eu só que tomo esse trem tudo aqui, porque ninguém toma esse Tadalafila. Mas as pessoas realmente têm medo, algumas, de tomar Tadalafila. É. Então, é recomendável, sim, desde que haja um acompanhamento. Então, você, amigo, que está com uma idade, está com a libido baixo, está com o seu casamento aí chegando aí ao final, a vida existe. É. Procura um médico, faz sua reposição hormonal, tanto ele quanto ela. Não Quanto adianta, ela também. como o senhor citou ainda há pouco, o cidadão de 70 anos, a cidadã de 35, esse casal estava desnivelado aí, e o que seria o óbvio era ela estar procurando ele e ele não. Na verdade, era o contrário. Era o contrário. A falta de libido era dela. Era dela. Então teve que repor o hormônio nela com 35 anos, mulheres. Então, faz favor, procura um médico. Então, se você não tiver, isso é um aviso que eu vou dar para quem estiver assistindo. Se você estiver com interesse de melhorar, interesse de saber até como que está a sua saúde, entender se seu coração está apto até para poder utilizar de terapias como essa, de um vasodilatador para melhorar a sua questão de ereção, como a Tadalafila, a Cialis, Viagra e todos esses. E se você tem indicação de repor hormônio, procura um médico especializado no assunto. Vamos trabalhar sempre com quem sabe do que está fazendo. Não adianta perguntar ao amigo, porque meu vizinho tomou aquilo e meu tio. Não. O tratamento ele é personalizado. Não existe tratamento que o de Ailson vai ser igual ao de Pedro. Cada um tem o seu tratamento. E muitas vezes, para o homem, é muito mais simples tratar isso do que para a mulher. Mulher já é um mundo muito mais complexo. E aquele que acha que idade é o fator mais importante, está enganado. Idade é só um número. Porque hoje, eu coloco você hoje aqui nessa mesa como exemplo. Eu posso te garantir que tem muito menininho aí de 18 anos que não tem o nível de vitalidade que você tem. Ah, quem tá falando é meu médico, pô. Tá falando porque ele conhece. Realmente, doutor, os meus amigos, os meus contemporâneos, tá? Da minha faixa etária, eu tenho 62 anos, e que a gente começa a conversar sobre esses assuntos, eles falam que eu tô garganteando, que eu tô mentindo, que eu falo, rapaz, olha pra mim, pô, eu tenho 62, daí tá mentindo. Eu esqueci de tomar Viagra, eu não tomo Viagra, pô. Eu faço reposição hormonal com o doutor Pedro Julião. Eu não tô lá comprando Viagra, nem na fila do mercado, da farmácia comprando. Eu faço reposição hormonal para que meu corpo fique com a vitalidade que tinha 30 anos. E isso me deixa do jeito que eu tô. Com o acompanhamento correto, sempre está fazendo seus exames complementares, observando se tem variação de taxa e sempre, não é, acompanhado por uma equipe. Ele tem um cardiologista, ele tem o outro médico que atende outra área. Então isso daí é trabalhar em equipe. Não existe você se afundar, não existe você desistir da vida. Eu vejo muita gente, Ailson,
que eram praticantes de atividade física na infância e na adolescência, e até na fase adulta jovem, e que foram envelhecendo e simplesmente disseram, eu tô com uma dor aqui, eu não tô mais com aquela disposição de fazer atividade física, e foi abandonando. E aí você observa pessoas que seguem um estilo de vida e passam a ter aquela mudança, aquela virada de chave, e dizem, não, peraí, eu não sou essa pessoa. Eu quero praticar atividade física e ter prazer em fazer. Eu quero me alimentar para que isso seja algo que entregue os nutrientes que meu corpo precisa. Eu quero controlar os meus níveis de estresse e dormir melhor. Eu quero namorar. Quem foi que disse que um homem de 60, 70, 80, 90 anos tem que deixar de praticar sexo? Porque é assim mesmo, né? Não, mas existe como você hoje trabalhar e melhorar essas áreas, todas elas. Então, a vida é um equilíbrio. Então, hoje, eu posso aqui nessa mesa colocar você como um exemplo de um homem que consegue amplificar com a idade. Sim. Não é reduzir? Amplificar em todos os níveis, em todos os aspectos. Exatamente. Então, isso daí serve como exemplo para outros homens com a sua faixa etária, que muitas vezes eu vejo muito empresário, o cara que é bem sucedido, aí ele vai envelhecendo, ele vai se afastando dos negócios. Para quê? Por que ele tem que se afastar? Não, ele tem que se fortalecer, ele tem que pegar aquele corpo e aquela mente e deixar ela mais forte para que ele continue fazendo o que ele gosta. Porque o cara que deixa de fazer o que ele gosta, ele começa a morrer. Pois é. Eu sou, assim, testemunho ocular disso aí, porque é o seguinte, hoje, doutor, por exemplo, eu acordei 4h45 da manhã. Às 7 horas da manhã eu estava na faculdade fazendo uma prova. Às 9 eu estava fazendo treinamento de vendas. Né? Treinamento intensivo com uma equipe grande do grupo New Chase. Almocei em 25 minutos. Às 14 horas eu estou aqui. Eu já tenho uma reunião às 17. E às 20 horas eu vou estar na academia. Que hora eu vou desacelerar? À meia-noite. E olha, com todo vigor. Não sinto cansaço. Sabe o que é isso? Reposição hormonal. Estou todo equilibrado a partir do E um médico. estilo de vida. Estilo de vida fantástico. Estilo de vida. Não tem um cansaço. Pratica atividade física com regularidade, de acordo com a sua necessidade. Hoje, a sua estrutura muscular, comparada aos homens da sua faixa etária, vai ser raro. Vou citar até uma cifra. 99% dos homens com a sua faixa etária não terão a sua estrutura muscular. E hoje já se bateu o martelo com toda a certeza, eu posso te dizer. Unidade de saúde se chama músculo. Pois é, doutor, quero saber disso aí agora. Na academia, tem a galera da musculação, a galera do cardio. O que é mais importante? É o cardio ou a musculação? Arroz e feijão. Sempre. Eles se complementam. Antigamente até existia, né? Não, o ideal para você é só a musculação, o ideal é só o cardio. Vamos analisar da seguinte maneira, muito friamente. Olha o nome, musculação, fala músculo. Quem faz desenvolvimento de músculo é musculação. Sim. Cardio, que é o aeróbico. O aeróbico. Olha o nome, cardio. Cardio é coração. Coração. Então, então eu preciso trabalhar meu coração e cardiovascular e respiratório. Então a gente precisa trabalhar coração e pulmão. Para quê? Para poder usar a tadalafila, para você poder subir uma escada e chegar lá em cima tranquilo, para você poder deslocar alguma coisa de um lugar para o outro e não ter problema. Se você cair no chão, como hoje a gente vê essa magnitude, essa coisa que prolifera de fratura de osso em idoso, por falta de músculo, Ailson. Novos estudos comprovando mais ainda a necessidade de musculatura, principalmente onde? Membros inferiores. Sim. Quem é que levanta, Ailson? As pernas. Quem é que deixa você em pé? As pernas. Quem é que anda as pernas? E aí vem uma análise, né? Lembra daquela história de que a panturrilha era o segundo coração? Sim, sim, sim. Pronto, isso é real. A panturrilha, ela ajuda o coração a retornar o sangue. Então o coração trabalha menos quando o cara tem uma panturrilha boa. E aí eles fizeram uma análise dessas pessoas e viram que quem tem desenvolvido a musculatura de membros inferiores tem menor risco
de desenvolvimento de doença neurodegenerativa. Alzheimer, Parkinson, demência. Pedro, então, peraí, vamos malhar perna. É exatamente isso. Malhar glúteo, malhar pernas, malhar panturrilha. Para que você tenha a sua autonomia com 70, 80, 90 anos. Importantíssimo nesse malhar que tenha o alongamento adequado, para que não haja distensão muscular e você não tenha um resultado que você não queria. Ou seja, para malhar, para ter a hipertrofia dos seus músculos, é de extrema necessidade o alongamento com profissionais. Isso aí é importante. Eu digo sempre, cada um no seu quadrado. Se meu carro quebra, eu levo no mecânico. Nesse caso, aconselho, você que está começando agora, procura nutricionista, personal trainer, procura um médico, faz toda uma análise da sua situação. E a partir daí você vai se desenvolvendo e aprendendo também a fazer. Porque também não pode ficar sempre só sim senhor, sim senhor. Você tem que passar a ter conhecimento e ninguém vai conhecer do seu corpo, Como você melhor mesmo, do que você. Lógico, Então isso é importante, muito importante, um acompanhamento. Em relação ao alongamento, o aquecimento sempre será muito importante, principalmente nessas pessoas que já estão em idade avançada. Por quê? O alongamento e o aquecimento, ele vai evitar que você tenha lesões. O aquecimento vai fazer que a lubrificação das articulações melhore, igual a carro. Sim. O carro não tem o óleo no motor para lubrificar as peças? O ser humano nas articulações é a mesma coisa. Então volta de novo a gente comparar o ser humano com o carro. Então o carro tem que estar fazendo a manutenção, ele tem que estar fazendo as revisões dele para ver se o nível de óleo está bom. O ser humano é a mesma coisa. Agora, doutor, desculpa, a mulher. Vamos falar mais da mulher. A mulherada tem uma coisa nela que ela gosta muito de preservar, que é o cabelo. Cabelo e unha, né? E a maioria das mulheres temem, eu falo a maioria que eu converso, tá? Que eu tenho acesso. Não vou fazer reposição hormonal porque vai me dar queda de cabelo, vai me dar... É alopécia que chama? Alopécia. Alopécia, né? Androgenética. Androgenética. Que a alopécia quer dizer a perda de cabelo que tem origem hormonal. Né? E essas reposições de vários hormônios que a mulher necessita a partir de uma certa idade ou de uma necessidade até mesmo antes de uma idade chegar. Essa questão da preocupação da queda de cabelo, isso de fato é relevante ou existe a dosagem correta para que não aconteça essa alopécia? Todo tratamento ele pode ter efeitos colaterais, ele pode ter interação com outros remédios. Então, quais são os efeitos colaterais mais comuns do uso, né, de hormônios? No caso, hormônios testosterona ou derivados dela. Não é todo hormônio que faz queda de cabelo, que faz acne, que engrossa a voz e tem essas modificações. Mas todos os hormônios que são testosterona ou derivado dela, eles podem sim, inclusive a acne e a queda de cabelo e a pele oleosa em geral também, são os efeitos colaterais mais comuns da utilização de hormônios. Por isso que é importante você sempre procurar médicos que tenham experiência nesse caso. Porque muitas vezes você não vai ver ali a dosagem X para todo mundo. Isso não existe. Não existe uma dosagem de hormônio específica para todo mundo. Existe uma dosagem individualizada. Sim. Isso depende muito do profissional. Tem profissional que arrisca muito, tem profissional que é mais conservador em relação a isso. No meu caso, eu procuro sempre começar com o mínimo e ir avançando de acordo até o efeito positivo, quer dizer, a melhora no quadro do paciente. A resposta do próprio cliente. Exatamente, e o menos efeito colateral possível. Mas sim, é uma preocupação importante. Tem hormônios que fazem a queda de cabelo muito mais acentuada, tá? Mas sim, eu acho que sim, isso daí é uma preocupação e que existem também pessoas que têm uma predisposição à queda de cabelo maior. Existe isso. Tem gente que usa doses altíssimas e não cai um fio. Tem outras pessoas que já utilizam muito menos
e cai cabelo. Muito bem, estamos chegando aqui no nosso final, a 58 minutos de bate-papo, parece que só tem 5, é tão bacana esse bate-papo. Tem muita história pra gente... Ozempic? Como é que chama aquela injeção? Ozempic? Tem um monte de restrição com o Ozempic, tem pessoas que falam bem, outras falam mal. A Ozempic, afinal de contas, é ou não é indicada para a obesidade? Ailson, essas canetas, né, que são... eles são classificados como análogos da GLP. O que é isso, Pedro? São substâncias que vão gerar saciedade no corpo humano, ela vai diminuir sua fome, ela vai te dar uma sensação de que seu estômago está cheio o dia inteiro. Porém, eu acho que foi uma revolução no tratamento de obesidade, sim, para positivo. Porém, o que eu não acho correto é que isso seja vendido nas farmácias sem receita médica. O que significa que se qualquer pessoa chegar na farmácia, me dê uma Saxenda, me dê um Ozempic, e agora essa caneta aí que custa $1.000, e que, acredite, tá todo mundo buscando esse milagre. Gente, não existe milagre. Mude seu estilo de vida, porque com $1.000 por mês, para você manter esse tratamento, porque isso você não vai usar uma caneta, vai ficar magro pro resto da vida. R$60 mil no ano, só aí. Pronto. Com R$60 mil, você faz 200 consórcios, entendeu? Com R$60 mil, você faz 2 viagens internacionais, sua família inteira. Sim. Com R$60 mil, você pode fazer muita coisa. E com muito menos do que isso, você muda seu estilo de vida e passa a ter uma qualidade de vida melhor. Óbvio que isso, com o tempo, vai ficar mais barato. As dosagens dessas canetas, elas também são personalizadas. Isso não é assim. Pode ter muito efeito colateral, pode sim. Inclusive, a gente já identificou que existe alterações nas enzimas hepáticas e pancreáticas por causa dela. Segundo o fabricante, são alterações que elas são benignas, que elas são passageiras, mas que existem. Daí o cara toma esse trem, vai fazer um exame de sangue, aí o endocrinologista fala, olha como estão seus enzimas, tal. Eu estou tomando a caneta, Exatamente. Isso é natural, quer dizer... Inclusive, isso daí é uma realidade. A gente talvez não sabe a longo prazo o que isso pode acontecer com o uso contínuo disso daí, com essas enzimas lá em cima o tempo inteiro. Tem pessoas que desenvolvem, outros que não desenvolvem essas alterações. Até porque não precisa tomar a vida inteira, é só para o tratamento da obesidade. Equilibrou. Exatamente. Vai Mantém, desmamando, vai desmamando. e a pessoa que mudou o estilo de vida, ela vai conseguir dar manutenção. Em relação a isso, eu acredito que sim, que essas canetas são maravilhosas. Passamos a substituir. Lembra daquilo, pessoal, que vocês usavam bastante, chamava Sibutramina, Femproporex, não era? Sim. O pessoal usava muito essas medicações, só que elas vinham com muito efeito colateral também. Então essas que estão vindo, essa caneta nova aí, segundo o fabricante, não tem efeito colateral. Resultados semelhantes à de cirurgia bariátrica em questão de 6 meses. Pera aí, opa, acabou a bariátrica no mundo? Vamos ver. Então, eu substituí esses medicamentos mais antigos pelas canetas. Tratamento de obesidade. Para tratamento de obesidade, eu acredito que seja a primeira linha hoje. Está dando uma resposta positiva, né? Não, casos incríveis. Pacientes que realmente, né, se a gente pudesse ter imagens aqui para passar, eu ia mostrar para vocês alguns casos de pacientes que não fizeram bariátrica e que hoje vivem uma vida normal, sem diabetes, Que legal. sem nenhuma alteração metabólica, vivendo vida comum. Pois é, se procurar um profissional, vai ter a resposta que precisa, que procura. É só seguir os comandos, as orientações do profissional. Isso eu digo com experiência própria. Eu estou com o doutor Pedro, não estou fazendo propaganda dele, pelo amor de Deus, eu acho que nem pode, né? Mas procure ele, vai conversar, procure qualquer um outro. Pelo menos, gente, se tiver dúvida, pode entrar no meu Instagram, @Dr. Pedro Julião. Eu tiro suas dúvidas, se tiver qualquer tipo, não é, de indagação sobre qualquer tema da área de saúde, eu não me importo. Pode demorar, às vezes, um pouco de responder, mas eu vou responder você. Não se preocupe. Não fique com a dúvida, porque essa dúvida pode ocasionar que a sua vida, às vezes, não esteja sendo vivida plenamente por causa de uma pequena dúvida. Pois é. O doutor Pedro Julião, que é socorrista da SAMU, ele tem um monte de história aí desses socorros de pessoas doentes, de acidentes,
Mas as histórias de motéis não vai dar para gente contar mais aqui, porque o tempo tá. Mas eu vou te trazer aqui outros dias e tem histórias muito, muito, muito interessantes para a gente escutar, para a gente ouvir e para a gente se precaver, né? Para que não vire uma história de motel por causa desses remédios aí para aumentar a libido. Ailson, eu cheguei a escrever uma dezena de histórias baseadas em fatos reais dos meus atendimentos. E acredite, eu fiz alguns contos que são linkados com humor, justamente, né, para que não seja somente tragédia, a gente consiga ter um pouquinho de descontração nesses casos aí, porque tem muita história interessante. Rapaz, termine esse livro de conselho que eu vou comprar logo para ler. O livro se chama SAMU, baseado em fatos reais. Em fatos reais. Que legal. E ele está ainda sendo escrito, desenvolvido, já concluiu, já existe alguma edição? Não, ele está em fase de construção. Que legal. E eu acho que seria muito bacana. E outra coisa, eu acho que vou convidar outros colegas que também já viveram muita coisa para fazer uma colaboração. Não somente os meus, né? Mas de outras pessoas que tem muita coisa interessante. Conte comigo para difundir aqui, para divulgar aqui o nosso podcast. E nos nossos programas de televisão na Band, né? Todo final de semana nós estamos lá na Band com Carros e Consórcios. Doutor Pedro Julião, olha o nosso tempo, já estourou, mas parece que a gente começou a conversar agora. O quão interessante essas histórias, né? Ah, demais. Então você tem muita experiência. Tem muita. Apesar de pouca idade, né? Mas aparência. Você já está militando na medicina há quantos anos, doutor Pedro? Eu já estou há 14. 14 anos já. Há 14 anos, sempre trabalhando com medicina de família e emergência e procurando fazer a que a gente hoje, né, chama de medicina integrativa. Pois é. Antigamente se chamava muito de ortomolecular, Sim, né? ortomolecular. Mas a gente descobriu que a ortomolecular é só um bracinho pequenininho de uma medicina muito mais ampla que existe, que é a medicina de verdade. A medicina de verdade é a medicina voltada para o ser humano e não para o medicamento. Muito bem. Olha só, voltada para o ser humano, não para o medicamento. Quem volta para o medicamento são os laboratórios que vivem disso aí, não os médicos que preservam a saúde, voltado para a saúde, para o ser humano. Galera, Pedro Julião, muito obrigado. Para mim foi uma aula extraordinária, momento indescritível. Esse bate-papo com você aqui me trouxe tanta coisa bacana, coisas que a gente já ouvia falar aí pelo senso comum e trazido agora pelo senso científico, né? Uhum. Espero que tenha sido tão bom para você como foi bom para mim e que tenha sido extraordinariamente bom para os nossos ouvintes, nossos seguidores, nossos telespectadores. O nosso muito obrigado, tá? Eu fico feliz, Ailson, com o seu convite para participar desse bate-papo e poder divulgar saúde, né? Poder chegar aqui hoje e olhar para você e dizer, cara, eu quero ser assim como você lá na frente. E te ajudar que esse projeto seu perdure não é por anos, são por décadas. Então a minha contribuição sempre eu vou poder dar e te ver como um exemplo a ser seguido. Muito obrigado. Maravilha. Que bom. Pois é, galera, então, mais um podcast Ailson Lino Convida, chegando ao fim. E nas próximas edições tem mais histórias para você. Fique ligado. Você acabou de assistir o podcast Ailson Lino Convida. Até o próximo programa.